Tá tudo bem por aí? Então tá, hoje vou bater um papo com um dos grandes nomes do rádio e que teve uma experiência sensacional na TV e que sem dúvida até hoje é um dos galãs do rádio. Senhoras e senhores, olha quem está falando, Jimmy Hall. Ô, Fabiano, prazer, eu que rapaz. te agradeço e venho pedir desculpas a você. Estamos para agendar essa nossa visita, verdade, nosso papo há muito tempo. Acontece que eu moro em Teresópolis, optei por morar em Teresópolis. Aliás, você foi, lembra que eu nem fazia o programa, a gente conversou por telefone. Eu estava te ouvindo, eu liguei para você, fiz um contato, exatamente. ouvindo esse programa, a Rádio JB, FM do Rio de Janeiro, é uma rádio muito querida, né? Muito ouvida, inclusive pelos colegas, admirada com certeza. pelos colegas. Mas essa coisa de galã que eu falei, não tem como fugir disso. Mas coisa, já teve né? maluquice de meninas de Muito, ouvintes, muito. Na realidade, para mim, foi uma surpresa. Eu comecei muito cedo, eu comecei na televisão, eu não comecei no rádio. Eu venho de uma família de profissionais de televisão. Na realidade, meu pai era jornalista e radialista. Sim. E fez parte do grupo de pessoas que foram para a televisão para inaugurar a televisão no Brasil. Ele era repórter policial, um jornal dos Diários Associados, depois foi para a televisão. Então eu fui no início da Tupi, lá em São Paulo, depois ele veio a ser um executivo de televisão, diretor de televisão, compositor. Meu pai chamava-se Davi Hall e eu fui criado nesse meio. Eu com 15 anos fui trabalhar na TV Tupi na Urca. Como eu sempre gostei de eletrônica, de som, eu, meu irmão, meus primos, nós fazíamos som para festinha no bairro onde fui criado, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Então a gente fazia o som das festas e a iluminação, e aí era muito engraçado, que a gente levava o equipamento, as caixas, e eu era o DJ, aí eu era o iluminador, ficava apertando aquela caixa cheia de botão sabe, aqueles botões. Você tinha 17? Tinha 15 anos, 14 anos, 13 anos, estudava no colégio, então a gente fazia muito isso. Sim. E surgiu a oportunidade, meu pai era diretor da Tupi, ele falou, meu filho, você não quer ir lá? Eu fiz eletrônica, né? Curso técnico de eletrônica, e naquela época eu fazia estágio, conheci os equipamentos de televisão. E ali fiquei estagiando em televisão, depois fui para produção, eu comecei a minha vida, né, assim, meio que levado pelo meu pai. Como é que começou o rádio nessa história? O rádio foi o seguinte, quando a TV Tupi acabou, em 79, 80... eu tinha um jornalista chamado Ari Soares, que fazia um programa chamado Aqui e Agora, que foi dividido e deu o Povo na TV, que foi o Wagner Montes, o Wilton Franco que dirigia, levou um grupo para o SBT, que era a TV Estúdios, no Rio de Janeiro. E ficou um pessoal na Tupi. E quando a Tupi acabou, esse jornalista Ari Soares, que era muito amigo, foi para Curitiba, no Paraná. E lá uma dessas idas, ele me ligou e falou, você não quer vir para cá? Eu já estava com uns 19, 20 anos. Eu falei, foi uma aventura. Eu fui para Curitiba trabalhar em televisão, fiquei 6 meses, tinha uma rádio em frente ao prédio onde eu estava que eu ouvia. Aí um dia eu tive a ideia de fazer um programa de videoclipe, fui na televisão que eu trabalhava, os caras falaram, não, isso é uma maluquice, programa de videoclipe aqui no Paraná. 1981, 2. Mesmo, né? Não tinha internet. Nós estamos falando em 1982. O videoclipe nessa época não era uma coisa não, assim, né? Não é? Era uma maluquice do cara que veio do Rio de Janeiro. Aí eu fui na rádio na frente e falar com o diretor, ele olhou para mim e disse, você não quer fazer um teste para trabalhar em rádio? Eu falei, em rádio? Deve ser diferente. Eu já tinha uma experiência de trabalhar com microfone, tinha essa desenvoltura, fiz o teste e passei. Comecei a trabalhar como locutor, daí a pouco virou operador, daí a pouco o programa que eu fazia na cidade virou o líder de audiência, porque eu era um carioca em Curitiba, 1982, falando daquele jeito muito engraçado, né? E aí as menininhas gostaram muito, e aí o programa de videoclipe eu fiz depois, em 1982, 3... eu fiz um programa chamado Som Iguaçu, na TV Iguaçu, que hoje é do Ratinho, lá no Paraná. Aí foi um sucesso, passava em todo o estado do Paraná, no Sul. E aí foi uma loucura, porque a coisa aconteceu assim, 4, 5 anos. Esse tempo você ficou lá? Eu fiquei de 82, 81 até 85.
Aí eu saí da rádio que eu estava, essa 104, que era líder de audiência, e fui para Antena 1. Aí eu vim para Antena 1 do Rio de Janeiro. Como é que foi essa transferência para o Rio? Foi quando eu queria, como carioca, eu trabalhava, eu estava longe de casa, né? E eu, quando a rádio 104 FM que eu trabalhava, quando a Antena 1 veio para se instalar na cidade, eles me convidaram para ir trabalhar na Antena 1. Eu falei, vou, com a condição de que depois de um ano fosse transferido para a Rádio Antena 1 do Rio de Janeiro. Tá. Aí era o Orlando Negrão, que era o dono da rede Antena 1. E aí assim foi. Eu fiz um ano de Rádio Antena 1, a rádio bombou, foi para a liderança, meu programa, e eu fui. Cheguei na rádio... Chegou aqui quem estava? Quem era o coordenador? Era o Romilson, Luiz Romilson, meu querido amigo. Estava lá na Urca, mas ele tinha saído de férias, e quem me recebeu de braços abertos foi o Jaguar. Puxa. Então, isso foi muito emocionante para mim, Fabiano, porque eram os meus ídolos, eram os caras que eu ouvia nos anos 78, aquela radicidade que o Carlinhos Townsend fazia. Eu era um ouvinte apaixonado, e aí... Eu tava o Jaguar, que hoje é meu amigo, essa figura doce, maravilhosa. O Romilson, ele parece um monge, né? Fica assim, fala Zé Maria. Ninguém disse. Ele chama de Zé Maria. Fala aí, Zé Maria, tudo bem, Zé Maria? Ninguém disse que ele é o piu-piu de Marapendi, né? Hoje vou lhe dar bem. Não, então foi assim, eu era um ouvinte apaixonado, oriundo de um trabalho de brincadeira que me levou para a televisão. Eu gostava de montar as coisas em casa, de eletrônica, e acabei no rádio. E o rádio eu fiquei apaixonado por isso. Antena 1, aí você ficou quanto tempo lá na Antena 1? Eu fiquei ao todo 2 anos, foi em 85, de 84 na Antena 1 de Curitiba, 85 Antena 1 do Rio, 86 fui para a Rádio 98. Sim. Aí foi, Mas aí eu entrei ali com aquela equipe, entrei como folguista, e eu era Germano Neto. Meu nome é Germano Raul Neto, gente. Jimmy Raul, não inventei esse nome. Você inventou esse nome? Não, Jimmy é um apelido que meu pai me chamava. O meu irmão é Jonathan e chama-se Johnny. E eu era Jimmy, porque me chamavam de Maninho, não sei o que. Minha mãe falava, que Maninho? É Jimmy. Para combinar com Tom e Jerry, Jimmy e Johnny. Vai explicar essas coisas. Então, mas aí você ficou na 98 lá e também estourou. Foi. Entrei na 98 e 86 e aí pronto. E ali estourei. Eu já tinha experiência em televisão do videoclipe lá no Sul, né? E aí cheguei no Rio de Janeiro, a TV Manchete do lado, ali no Russell. Aí eu acabei indo para lá, fiz um programa Choque. Fabiano, eu sou cara de pau demais. Falavam que eu não usava creme filtro solar, usava óleo de peroba. Porque eu sou peitudo. Eu acho que se você ficar fazendo caras e bocas, você não conquista as coisas. Eu sempre fui um cara que eu batia na porta das pessoas. Aí, dá licença, eu me apresentava, eu sou Jimmy Hall, é aqui que eu quero trabalhar aqui. Os caras me olhavam, que esse cara é louco, sem me conhecer. Fiz isso na TV Globo, fiz isso na TV Manchete, todos os lugares que eu fui, é óbvio, recebi convite, mas Aqui no Rio que foi Manchete, então, o início. Manchete na televisão, exatamente. Eu tive uma passagem na TV Rio com o João Mendes, é um produtor independente, ele tinha um programa chamado Bike Show, um programa de motociclismo, foi até o Jaguar que me indicou. E eu fiz a apresentação desse programa que passava na TV Rio, ele comprava um horário, aquelas coproduções. E aí eu fiz uma apresentação, fiz vários comerciais, né? Que eu também sou ator. E aí depois eu fiz, aí que surgiu o Choque. Aí do Choque surgiram vários eventos na própria Manchete, eu fiz cobertura de carnaval, como repórter. Aí comecei a me destacar, né? Mas estava o rádio ali paralelo, né? Sempre fazendo rádio. O rádio diário, televisão era semanal. Então, mas eu vivia aquela vida louca. Eu não sei como é que eu vivia na realidade. Porque é muito louco isso. Hoje eu fico parado pensando, falei, meu Deus, meu carro tinha tudo. Eu tinha um kit de roupa de praia, tinha um kit de roupa crime, porque eu tinha 5 namoradas, né? Imagina isso. Como que pode um ser humano
viver assim. Sim, camarada. Era maluco. E só os que deu pra contar. Não, eu tinha uma coisa De juvenil. jovem, Eu olho para aquele idade. rapaz, tô com 56. Não, você tá na época lá Da TV? da TV, começo. Do rádio tinha 22 anos. Então. Não, na TV aqui no Rio, Isso. 24, 25. Não, lá em Curitiba, quando eu comecei a fazer um programa de videoclipe que explodiu, eu fui líder de audiência no rádio e também um programa na televisão. Então eu fiz vários bailes pelo interior do Paraná. Eu tinha 23 para 24 anos, é a idade. Mas aqui no 98, aqui no Rio, na 98 você ficou e depois teve mais alguma outra rádio? Sim. Aí eu trabalhei na 98 de 86 a 91. Depois de ter passado na Manchete e o Globo de Ouro, também com teste. Mas o Globo de Ouro foi uma parada bacana. Mas foi muito pouco, foi rápido. Você também fazia participações de auditório no programa de Fiz vários, fiz do Sérgio Malandro, fiz do Faustão, fiz videoclipe. Tem um videobook meu no YouTube que mostra um pouco. Se o pessoal tiver curiosidade, bota Jimmy Hall, vai aparecer um canal do YouTube. E tem ali uma coletânea de eventos que eu fiz, comerciais, o clipe do Chitãozinho Chororó. São várias coisas que vão surgindo e a gente vai fazendo. Não tem plano, gente. Isso não pode exigir. Num país analógico, a época era analógico, né? Que a gente, e um jovem deslumbrado, apesar que eu sempre fui um cara muito sério trabalhando. Eu sou um cara sério trabalhando, me preocupo, gosto de trabalhar em equipe. O meu forte todo ao longo da minha vida profissional foi trabalhar com profissionais legais. Eu nunca almejei pessoalmente um estrelato. Não, você quer ser estrela? Não é isso. Isso é um detalhe. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre tive boas parceiros de trabalho, equipe de backstage, operador. O último trabalho que eu fiz numa grande veículo de comunicação, estava na Rádio Tupi durante 10 anos, fazendo o Baú da Tupi, um programa de flashbacks. Eu peguei o programa, quem criou o programa foi o Cirilo Reis. Sim. E eu sucedi o Cirilo, e como suceder um cara como o Cirilo, com aquele vozeirão, né? O Cirilo é meu querido, um beijo, Cirilo. Eu sucedi, e como é que eu vou fazer um programa de flashback? Eu nunca tinha feito isso. Fernando Borges, né, meu amigo, Robson Castro, meu amigo, era o referencial que eu tinha do Good Times 98 e essas coisas. Então eu falei, vou fazer o que eu acho que deve, com o meu bom gosto, com o meu ou gosto, não sei se é bom ou mal, os ouvintes julgavam pelo Ibope. Sim. O Ibope apontava a liderança, então dava certo, porque eu botei uma voz falando 1985, eu contava uma historinha do ano. Eu achei que eu tinha que fazer um programa de flashback diferente do que já foi feito. Eu imaginei com que a sua personalidade. Exato, eu sou brincalhão, eu falava sério, eu tocava música. Quanto tempo ficou lá na TV 8? Não, esse programa é na Tupi. Sim, na Tupi. 10 anos. Isso foi depois da 98? Não, bem depois. Eu tô falando de uma coisa que é só para registrar. Entendi. Ao longo da história, aí eu fiz a 98 até 91 e fui para São Paulo. E lá em São Paulo eu fui fazer televisão, trabalhei na Rede OM, fiz um programa de televisão, foi uma época que eu fiquei fazendo só televisão. E aí surgiu o convite do Jaime Azulay, que foi um diretor de rádio que eu conheci no Rio de Janeiro, do Sistema Globo de Rádio. Ele me chamou para fazer a rádio XFM, em São Paulo, de 9 a meio-dia, show da X. E lá eu fiz um programa que foi um maior sucesso, também popular. E eu sempre fiz isso, Fabiano, alternando televisão, rádio, televisão, alguns momentos televisão e rádio, outros não, né? Depois aí eu saí, voltei para o Rio por um motivo de saúde da minha mãe, e já em 95 fiz FM o Dia, com 90,3, né? 90,3, exatamente. Lembra? FM o Dia era a RPC, hoje é a FM o Dia, não é isso, antiga? 90,3 era Opus FM, era Panorama, e isso. depois virou FM o Dia. Exatamente.
Aquela fase lá do Grajaú, né? Que da Isso, casa. Né? Exatamente. Foi na Xuxa também, que a Xuxa foi locutora. Foi eu fiz uma época que era o Garotinho, era o Mário Belisário, eu fazia o show do Jimmy a Xuxa passou por lá também. Foi. Era do Ari de Carvalho, né? Engraçado, muito engraçado. Maravilha, aí você ficou lá na FM. Mas fiquei 6 meses, né? Nada ficava muito na FM no grupo, foi mudando muito. Ia mudando muito. Tanto que depois ela passou para 100,5, né? Que aí até o FM Aí eu não estava mais no rádio, aí eu voltei para Curitiba, recebi um convite para implementar um projeto lá de vendas de obras de arte pelo satélite. Gente. Você lembra? Tinha um programa de venda de tapete, relógio. Claro. Então, eu fui para Curitiba com um amigo meu, estava implementando esse projeto. Você não quer vir trabalhar com isso, com leilão? Eu falei, mas leilão? Você vai, poxa, é assim. Eu trabalhava quinta, sexta e sábado, de 10 às 2 da manhã, com um fundo assim, com tapetes. Aí eu aprendi sobre tapetes, persa. Eu trabalhei ali, vendia tapete, ganhava uma grana, velho. Tudo, acho que a vida tem que viver. Isso lá, e depois voltou rádio. Aí voltei para São Paulo, fiz uns comerciais. Mas não voltou pro rádio? Não voltei pro rádio. Eu estava fazendo. Aí fiz um monte de participações de projetos especiais. Uma visita ao Rio de Janeiro, na casa do meu irmão. Estou falando isso em 2005. Eu estava morando em São Paulo e aí meu irmão estava com um projeto na rádio. Ele falou, vamos até a Rádio Livre, 1440, aqui na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O que você está fazendo? É um programa chamado Quem São Eles? É de ufologia. Eu falei, ufologia, disco voador? Eu falei, fui lá ver. Meu irmão, eu cheguei na rádio e a rádio o programa era comprado, né? Era um horário alugado e eles não tinham um intervalo comercial, não tinha vinheta, não tinha uma direção. Eram 4 intelectuais chegando falando, porque não sei o quê, que o disco voador, que a nave, seres dimensionais. Eu fiquei olhando aquilo, meu irmão no final perguntou, o que você acha? Eu acho que não vou arbitrar sobre o tema, mas eu vou falar sobre o modus operandi do que está acontecendo. Não tem sistema nenhum, não tem uma abertura, não tem. Se você está falando num programa de rádio, você tem que falar, né? Identificar, situar quem liga o rádio. Olha, você está chegando agora, você está ouvindo a rádio tal, aqui é o programa Quem São Eles, nós falamos de ufologia, tem uma vinheta, tem um intervalo comercial. Aí eu comecei a colocar isso e eles se olharam, poxa, você não quer entrar aqui para dar uma arrumada? Foi assim que eu voltei para o rádio do Rio de Janeiro, porque esse programa na Rádio Livre me levou para Tupi. Na Tupi AM, né? Não tinha FM, né? Eu estou falando em 2006, né? Você chegou a fazer a nativa ou só a Tupi? Fiz a nativa 10 dias, a pedido do Ricardo Henrique, nas férias de um colega. A sua participação mesmo foi na Tupi? Foi, eu era diretor do programa, eu nem era o comunicador. Então eu como já vinha de uma experiência de outros, de projetos que eu dirigi, fiz algumas coproduções dirigindo, então eu já estava mais com essa visão mais aguçada. E o programa de flashback veio depois disso? O Ricardo Henrique falou, poxa, Jimmy, você não quer ficar na Tupi? Porque eu era um agregado, não era funcionário. Sim. Aí ele falou, fica aqui na Tupi, vem aqui, apresenta esse programa, faz o jornalismo. Aí eu fui fazer Sentinelas na Tupi. Nunca tinha feito noticiarismo daquela forma formal como é a Tupi. Eu fazia um Papo 98 lá nos anos 80, mas sempre tive uma boa leitura. Né? Então eu fiquei fazendo quase um ano no Sentinelas. Aí eles me dispensaram do Sentinela, fica no baú da Tupi. Aí o baú, eu fiz folga, comecei a fazer outros programas de outros colegas. Tava lá na Tupi como um todo. Né? É um rádio novo, AM. Eu sou um comunicador, ou um locutor, ou um cara de rádio que veio do FM. Aquele moleque, né, que falava pouco, né? Você sabe como é o FM? A atração principal é a música. Para o AM, que é a atração principal, é a música e o conteúdo. Assim como você, eu também acompanho alguns grupos do WhatsApp de colegas que estão debatendo o rádio, né? Falando a nossa situação difícil que está. Né? Estamos vivendo momentos difíceis para o radialismo. Né? Sobretudo no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, muito.
Muito, mas eu acho que assim, é uma transição. Sim. Muita gente dói para muita gente, inclusive para mim. Eu tô fora do rádio. Mas você ainda faz o programa, tem um programa que... Nós nos unimos, Sim. fizemos a Turma do Rádio, que já tem 1 ano e meio. É um programa devocional, não existe grana. A grana aqui nós nos unimos e a gente faz no amor. Entendendo que nessa transição, quem é jogador de futebol não pode ficar no banco, tem que ficar jogando bola para não perder a forma. É a nossa peladinha. Sim. É fazer a Turma do Rádio. A gente se ocupa, a gente está atento aos acontecimentos. E também só tem fera, né? A gente se uniu pra gente não pirar, né, Fabiano? Porque como é que você chega num país que a idade média está aumentando, né? A gente está vivendo mais, está tendo uma longevidade maior, né? Eu tenho 56 anos, a minha cabeça é uma cabeça ativa ainda, muito. Se fosse há 50 anos atrás, 56 anos, o cara tá de pijama, de chinelo, não é? Aposentado, né? Aposentado, já tá, não era isso? Hoje não, a gente está vivendo mais, com 80 anos, tem pessoas muito ativas, mais maduras. O mercado tem que entender isso. Sim, claro. Acho que é uma transição e que a gente tem que permanecer até para poder... Eu acredito que, passando essa crise financeira, a volta da pujança de publicidade e patrocinadores vai reativar o rádio, de alguma forma. Não tenho dúvida que é uma transição. Você concorda com isso? É uma forma de pensamento que eu tenho, me desculpem quem diverge. Mas isso eu acho que, além de ser coerente em relação ao próprio momento do rádio, é coerente matematicamente. Não é? Você precisa de ter alguém que te dê o apoio, que tenha condições de conteúdo. Exatamente. Então, o que nós nos unimos com todos os colegas, que hoje nessa gravação que nós estamos fazendo aqui, que você esperou bastante, porque houve um atraso, porque nós passamos por uma modificação, um colega nosso deixou, que era o sonoplasta, o Jorginho, entrou o Marlon, trabalhou comigo 10 anos na rádio como sonoplasta e é uma figura maravilhosa, mas a gente tem que adaptar. E aqui é a escola de rádio que nos abriga. Aliás, eu nem falei isso, me perdoe. A gente está aqui na escola de rádio. Exato. O Rui Jobim sempre recebe a gente com a maior carinho. Já gravei outros Olha que bacana, aqui. Que sorte, né? Então, nós estávamos até para ter esse encontro já há muito mais tempo, né? E a nossa agenda não combinou. Eu não suporto calor, Fabiano. Você gosta? Não, eu não. Quem em sã consciência, peraí, me responda, quem em sã consciência pode gostar de um Rio de Janeiro 45 graus? Só se você estiver na praia lá da reserva, com aquele cooler cheio de cervejinha gelada, com a tua mulher, monta aquele acampamento de barraquinhas que você chega de manhã e vai embora à noite, não é assim? É legal. Vale, de trabalhando. Ducha agora, vem pra cidade, botar a roupa, pega ônibus, entendeu? Não dá. Eu também não sou muito. Eu sou mineiro, rapaz. Você é de onde? Muriaé. Opa, eu sou nascido em Niterói, fui criado no Rio, mas morei. Nos últimos anos, eu morei pelo menos morei 10 anos em Curitiba, outros 10 em São Paulo, e o resto no Rio de Janeiro. E 10 anos, 12 em Teresópolis agora. Eu diria que eu gosto de perguntar, porque a gente fala de rádio, né? E o rádio não tem aquela... É ao vivo, então sempre tem aquela surpresinha. Sim. O microfone aberto... Tipo, a pergunta, né? Qual a parte... Qual o país que tem um nome que é comestível? Não, fala, não sei. Aí o ouvinte falou Cuba. Eu falei, não, é Japão. Desculpa aí, gente. Isso é um absurdo. Vai cortar? Não, claro que não. Gente, vocês tinham ouvido isso já? Já tinham ouvido? Não tinha ouvido, não. Olha que trabalho. Não, o cara perguntando. Isso é piada. Isso é... Eu sei. Qual a parte qual o país que vem que a parte é comestível? Aí o cara tinha Japão, né? Fez um quiz, né? Aí o ouvinte falou, Cuba. E com você, cara? O que aconteceu? Teve uma experiência de microfone aberto, alguma coisa? Não,
Assim, fiquei anos trabalhando numa rádio. Quando mudei para outra, em determinado momento que eu operava, mandei um nome da outra rádio. Isso já aconteceu comigo. Gente, quem não erra, não existe isso. Graças a Deus que o Jornal Nacional se humanizou, né? Sim. Antigamente, eu vejo o Sérgio Chapelin, não sei se vocês já viram, ele ficou sequelado, né? Do Jornal Nacional, né? Ele, né? A bancada assim, se levantar, ele levanta com o braço assim, né? Parece um robô, né? Verdade. Você viu, agora não, agora é outro papo. O Ricardo Boechat, cascudo, jornalista, é o meu ídolo. Eu acho que não é uma referência, né? Sim, com certeza. Jornalista, culto, apresenta um telejornal. Ele é melhor na rádio do que no jornal. Vale registrar. Né? Acho que é mais liberdade. Não, e ele está conseguindo levar um pouco daquele personagem para a televisão. E cada vez fica melhor. É verdade, com certeza. Mas com você, então, assim, foi esse fato de trocar nome de rádio? Não, foi isso, né? Isso foi normal, já aconteceu. Eu sempre... Eu tive muita sorte, né? Esse negócio de errar o nome de uma rádio, você fica muito tempo numa e vai para uma outra. Isso. Antigamente no FM você dava o prefixo, né? ZYD 377, né? Ainda dá? Não, hoje tudo é uma voz padrão. Gravado, né? Na época que eu fazia o rádio era cartucheira, né? Aí você precisava ler, né? Tinha um prefixo que você lia, não era gravado. De hora em hora, não era? De hora em hora. Tinha que falar. No FM, né? Mas aí agora quando muda tudo. Muda o prefixo, muda o nome da rádio, a frequência. Tá? Mas isso é normal, humano. Normal. Mas assim, uma coisa à toa, né? Com certeza. Ô, Jimmy, agora só para encerrar aqui o nosso papo, pessoas que foram importantes, 3 ou 4 nomes que você gostaria de destacar. Eu queria homenagear, então. O cara que me colocou, me deu uma oportunidade no rádio, lá em Curitiba, naquela época que eu era menino, que tudo era novo, que eu, por uma necessidade até de grana, né, eu tenho uma mola propulsora que queria me fazer tirar da situação que eu estava, que era uma situação diferente, né? Foi o Gilberto Fontoura, é meu amigo, até hoje, foi um executivo, um diretor artístico de rádio, a época que era um coach, um técnico mesmo, que eu infelizmente não tive mais oportunidade de conhecer. Pessoas que chegam e falam para você, Fabiano, chega aí leva para a sala, tu vacilou aqui, mas não fala para te destruir, não fala para te detonar, fala para ver o teu bem. Nem para falar que ele é melhor que você. Não, pô, era um cara, entendeu como é que é? Eu não conheci mais, eu confesso, não conheci caras legais, mas como ele não. Então, quem era assim, por incrível que pareça, era o Jaime Azulay, lá no Sistema Globo, em São Paulo. Aqui também. No Rio é o Peixinho, o Mário Henrique Pinheiro Guimarães, o Peixinho, que era gente boa e tal. O Jaguar é uma figura maravilhosa, entendeu? Eu tenho pessoas... Graças ao bom Deus, eu tenho, assim, ao longo da minha história, não me lembro se eu tenho algum inimigo ou se eu cometi algum erro. Errar é humano, me perdoem, né? Eu nunca quis ser melhor do que ninguém. Eu sempre quis trabalhar. Eu sempre corri atrás, faca na caveira, sabe qual é? Hoje eu tô numa situação que é a seguinte, eu fico vendo com pena, assim, tantos profissionais bons soltos sem uma perspectiva. E eu digo a vocês, colegas, companheiros, para que tenham paciência. Esse é um momento de transição. Eu acho que o rádio é uma convergência. Não adianta aqueles românticos. O rádio não voltará a ser o que foi. Eu acho que é uma mudança que vai unir imagem, som, conteúdo. Cada vez o nosso projeto Turma do Rádio, se você me permitir rapidamente, é um projeto que nós temos uma web rádio que incuti na cabeça dos velhinhos. Você vê, o Coelho Lima tem 78 anos ou 80 anos, o nosso bom velhinho que foi da Patrulha da Cidade há muito tempo, que você acabou de rever.
Então eu falei, nós temos um aplicativo para Android, para smartphone. São 250 milhões de smartphones no Brasil. Mas a turma do rádio tem vídeo? Não, ainda não. Nós temos áudio. Mas porque como nós estamos nos unimos e fazemos por uma boa vontade, é óbvio que nós temos carências a serem supridas. E a turma do rádio, nós estamos passando por modificações para entender e evoluir para melhor. Estaremos prontos para qualquer emissora de rádio, já estamos, aliás, né? Nós temos uma pequena rede de exibidoras, de parceiros que compraram a nossa ideia. A gente fornece o nosso programa gratuitamente. Então a gente está em Teresópolis, na Rádio Teresópolis, em Cabo Frio, com o Cícero Marques, nós estamos em Trajano de Moraes, nós estamos lá em Resende, na Agulhas Negras AM. Isso no Dial. No Dial, porque nós não somos só. Estamos aqui na Rádio Metropolitana com o Romilson, entendeu? Bacana. O programa de 1 hora é exibido no YouTube, no nosso aplicativo, que é uma rádio, e mandamos por e-mail por um monte de emissoras de rádios de web e outras tantas de emissoras físicas que nós. Peguei o telefonezinho, oi, tudo bem? Aqui é o Jimmy Hall. Eu tive que fazer, eu acho que tem que fazer isso. Eu sou desse tipo de pessoa. Esse teu programa é muito bacana. Você está fazendo um catálogo dos profissionais eletrônico. Né? Você está mostrando a história dos colegas. E eu fiquei com pena de não poder ter vindo antes, mas eu tenho visto vários colegas que você entrevistou ao longo dessa tua jornada nesse quadro, nessa ideia que você bolou, né? Olha quem está falando, olha quem está falando. Pô, show, uma sacada de primeira. Up to date com o que há de mais moderno aí. Maravilha, Jimmy. Cara, obrigado, hein? Obrigado mesmo. Me perdoe mais uma vez. Que isso, cara. Fabiano, Na hora poxa, certa. a gente já trocou tanta. Se fosse mesa de ping-pong, a bola tá rolando. Mas saiu, finalmente. Eu te agradeço imensamente pela atenção. Que isso, agradeço imensamente a vocês. Ouçam a Turma do Rádio. Abaixo na loja Play Store, lá, Estação Turma do Rádio, o aplicativo. Nós estamos no nosso canal do YouTube também, estamos no Facebook, fazendo rádio, rádio ou comunicando, que é o que a gente sabe fazer, ou tenta pelo menos saber fazer depois de alguns anos de trabalho. Senhoras e senhores, hoje essa figura sensacional, Jimmy Hall, e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito bom. Tchau. Fica na moral, beleza, tudo na moral, chocolate. Gosto do vídeo, se inscreva no canal.